O Partido Novo, em Santa Catarina, retirou nesta segunda-feira o convite ao ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Zema participaria num evento em Joinville, no dia 4 de julho. O diretório tomou a decisão depois de Zema criticar o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato ao Palácio do Planalto. A assessoria do diretório estadual informou que a medida resultou de uma articulação interna. O processo envolveu a executiva do partido, pré-candidatos, prefeitos e filiados do Novo em Santa Catarina. Maria, você entende muito de política. Traduz isso. O que pode significar que um diretório estadual, estamos falando de Santa Catarina, desconvide a um candidato à presidência do mesmo partido? Eu acho que tem duas camadas aqui. Primeiramente, a gente tem notificado o posicionamento do Zema mais contundente em relação ao áudio vazado lá entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Worcaro, e ele tem a plena liberdade de se posicionar como ele bem entende. Agora tem um preço a pagar, porque a gente vive um cenário político muito delicado, inclusive para a direita, certo? Como eu falei aqui, primeiro turno é uma eleição, segundo turno é outra eleição. Então faz sentido o Zema querer se posicionar politicamente como ele bem entende. Agora ele pode ter um preço a pagar com uma direita mais forte ali que pode refutá-lo por conta das críticas que ele fez ao Flávio Bolsonaro. Mas, por um lado, também, ele se coloca como uma alternativa. Ele tenta aí capitanear um posicionamento dentro também de uma direita. Afinal, temos alguns pensamentos que não são sempre convergentes no espectro da direita. Em relação a essa questão da matéria em si em Santa Catarina, eu acho péssimo o que aconteceu, revela uma ruptura interna dentro do Partido Novo, e a gente já falou aqui, lavar roupa suja a gente pode lavar nos bastidores. Agora, quando vai a público, é péssimo. Enfraquece qualquer movimento, qualquer lado político. Então, se houve essa dissincronia entre o diretório e outras figuras importantes do Novo, eu tenho informações internas e sei que houve realmente uma falta de sincronia entre algumas figuras importantes do Novo lá em Santa Catarina que não estavam sabendo desse evento e se mostraram surpresas com essa recusa. Então, é ruim para o partido, o Novo é um partido que precisa se fortalecer para, inclusive, romper a cláusula de barreira esse ano. E você ter esse tipo de imprensa, de mídia em cima do partido é ruim. Como é que vai ficar agora Santa Catarina? O Sul é um eleitorado importante para o Novo, é novista, muitas pessoas são novistas no Sul. Então, vejo com maus olhos. Espero que se resolva essa situação e o Novo tome as devidas providências, porque afinal tem um candidato a presidente. Se não gosta, muda de partido, né? Luiz Arthur, será que o Novo tem um candidato a presidente? Porque ainda falta a convenção, né? Pois é, Segré, eu vou mais ou menos retomar meu raciocínio de ontem. A direita precisa lavar roupa suja dentro de casa e não em público. A direita precisa estar unida contra o PT, contra a reeleição do Lula. Então, esse caso do diretório de Santa Catarina, sabe que Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil, é o estado mais à direita do Brasil e, portanto, o conflito com o Partido Novo é ruim para o segundo turno. Claro. Agora, isso parte do próprio Partido Novo, quer dizer, é uma briga totalmente interna, só que em público. De novo, lavagem de roupa suja se faz dentro de casa. Se o diretório de Santa Catarina, do Novo, acha que o Zema não deveria criticar o Flávio Bolsonaro, e eu concordo que ele não deveria, que eles briguem internamente, mas não trazer isso a público. Então, lamento, Segré, porque a gente vai precisar, no primeiro turno, do Zema bombardeando Lula, do Caiado bombardeando Lula, do Flávio bombardeando Lula, e no segundo turno, todos unidos bombardeando o Lula. Bárbara. Mas o que nós vimos logo de início foi o Zema bombardeando o Flávio. E não era isso que a gente esperava, né? Eu acho que a direita, no geral, não esperava que as disputas fossem internas, mas que houvesse uma oposição, não interna, mas uma oposição à esquerda. Então, eu acredito que o posicionamento do Zema foi praticamente um suicídio político. A gente viu pelas pesquisas, ele agora baixou para 2% da intenção de votos, ele estava em ascensão, chegou a 7%. E, infelizmente, o posicionamento do Zema, por mais que ele queira se posicionar e realmente ele tenha liberdade, está no direito, ele foi precipitado, todo mundo sabe em que contexto isso aconteceu e que não seria o ideal.
porque se a direita precisa estar unida, por mais que cada um tenha a sua identidade, a sua personalidade, eu entendo também que o Zema não queria colar a sua imagem ao Flávio como se fosse um dependente da imagem bolsonarista, nós entendemos isso, que ele tinha a própria identidade, isso vai dificultar muito ele agora. Esse segundo turno para ele vai ser talvez um resultado assim que ele não queria, ele poderia ter um resultado muito melhor. Por isso que o que o Zema diz, infelizmente, não representa a maioria das pessoas ali do Novo. Eu sei que não era o que havia sido combinado com o Novo, tanto que o Chiquini, ele mesmo deu uma própria declaração, e outros membros do partido, a gente percebe que está acontecendo um afastamento. Os membros do partido estão se afastando, não só no Sul, mas em todo o Brasil, do Zema, pelo posicionamento radical que ele está tendo em relação ao Flávio, quando ele deveria estar se aliando contra a esquerda. Na convenção de todos os partidos são definidos aqueles que eram pré-candidatos confirmados, é isso? Funciona assim? E aí tem que confirmar, então, eventualmente o Novo, que o Zema será o candidato a presidente. Você conhece um pouco mais a interna do Novo. Você acha que isso vai ser assim? Ou seja, ele vai ser confirmado como candidato ou não está garantido ainda? Eu não tenho como afirmar isso, até porque o Zema tem surpreendido, depois que ele fez a primeira fala, foi combinado de que ele recuaria desse tipo de posicionamento de agressão, né? Eu acredito que seja uma agressão, mas ele afrontou novamente por uma segunda e depois por uma terceira no próprio Brasil Paralelo, em que ele até chegou veladamente a falar que o Flávio seria possivelmente até um bandido, porque quem se aproxima de bandido é bandido. Então ele fica com indiretas, cutucadas, né? Então isso tudo a sociedade percebe, as pessoas estão percebendo, por mais que seja de forma velada. Então eu não sei de que forma o Zema vai se comportar daqui para frente, e esse comportamento com certeza terá uma consequência e um resultado. Então eu acho que nada é garantido. As convenções são quando, mais ou menos? Agora em julho. Julho. Provavelmente o PL em 25, se eu não me engano, 20 e 25, e o Novo também. Eu só queria acrescentar uma questão aqui, que eu acho que é interessante isso tudo, porque é isso, o Novo vive um momento muito importante para a sua história, inclusive referente à sobrevivência ou não do partido. O Novo, esse ano, precisa romper a cláusula de barreira para ele continuar existindo, recebendo do fundo partidário, senão ele vai ter que fundir com outro partido. Isso significa o quê? Que ele precisa ter ao menos 3 milhões de votos para deputado federal. E o Zema, apesar de não ser provavelmente o candidato que vai ganhar a presidência, é uma figura muito importante, ou seja lá quem for o presidente do Novo, o candidato à presidência do Novo, porque ele vai atrair os votos para a chapa também. Então, esse momento de ruptura dentro do partido é muito ruim para o Novo, porque é isso que a gente está vendo, há uma divisão, provoca uma divisão na direita, e o partido pena aí de viver eu não sei, eu estou aqui prevendo ruim, eu não torço para isso, eu gosto do Partido Novo, mas aqui pode acontecer um João Amoedo 2, por exemplo, que foi o que cravou uma sepultura ali do Novo em 2018, 2020. Ricardo, vou fazer uma complementação rapidinho. De fato, e assim, estados e municípios atuam praticamente de forma independente dentro dos partidos. Então, existem apoios que estão acontecendo, como no Sul, Novo e PL, praticamente o que era chamado de coligação. E isso acontece também nos municípios. E, realmente, a fala do Zema acabou atrapalhando. Por isso, essa dissociação. As pessoas não querem mais estar ligadas ao Zema. Por isso, o Sul tomou esse comportamento, porque é um momento fatídico para o Novo, é um partido que a gente sabe que está crescendo e vai ter agora uma explosão de votos, mas isso poderia ter um resultado melhor e mais efetivo caso o Zema conseguisse manter um comportamento mais alinhado com a direita. Ricardo. Segré, eu acho que aqui nós tivemos 2 erros extremamente importantes. O primeiro deles, o ataque do Zema ao Flávio Bolsonaro no momento em que o Zema estava ascendente. Você lembra que ele teve aquele enfrentamento com o Gilmar? Enfrentamento... Os Intocáveis, né? Os Intocáveis, a série, falamos inclusive aqui. E o Zema começou um movimento ascendente. Ali eu acho que houve um erro de interpretação de estratégia política, porque foi a partir dali que o Zema começou a atacar o Flávio Bolsonaro. E aí foi um erro crasso a campanha do Zema. Dali para frente, ele começou a cair, acho que a última pesquisa está dando 2%, 3% para o Zema, e daí para frente é só para trás. Outro erro que eu acho importante é essa questão da lavagem de roupa suja internamente, que a direita brasileira muitas vezes ainda não aprendeu a fazer. Porque tem problemas, estão nítidos os problemas internos dentro do Partido Novo. Mas
jogar isso no ventilador de forma pública é ruim para todo mundo. Porque, como o Arthur falou aqui no primeiro turno, quem for de fato ser candidato, e as convenções vão determinar os candidatos, se é que o Zema será de fato candidato, vai de fato então ser homologado pelo Partido Novo, se é que o Ronaldo Caiado será homologado também como candidato, todos contra o Lula. E no segundo turno, todos unidos com o candidato que está no segundo turno, que deve ser o Flávio Bolsonaro, contra o Lula, para então vencermos as eleições. Agora, se já começa esse racha interno agora, o próprio partido vai fazer a sua lavagem de roupa suja e deveria ser internamente, não publicamente, para demonstrar esse fragmento que aconteceu dentro do Novo. Acho que foram esses dois erros aí extremamente importantes que desarticularam toda a campanha do Zema, que pode nem existir agora, o que poderia ser um puxador de voto para o Partido Novo importante, para que o Novo então supere a cláusula de barreira que tem aí pela frente, pode ser que já não exista mais. Agora, Maria, volto com você, Sim. porque se não for Zema, quem seria o candidato do Partido Novo? Não tem. Não? De verdade. Quem você acha? Eu acho que o Sebastião seria um... Sebastião Coelho? Sebastião Coelho. Mas Pode ser, é né? que eu acho assim, ó, assim, eu acho muito difícil isso, porque já faz quantos meses a gente está aqui falando do Zema? Ele já se consolidou, querendo ou não, como uma figura presidenciável. E a posição dele como governador em Minas Gerais. Também vamos destacar a importância do estado de Minas Gerais para as eleições como um estado pêndulo. A gente sempre fala disso aqui. Minas Gerais é o estado que define as eleições presidenciais. E ter um aliado forte em Minas para o Novo é importante. É uma figura bem... Sim, mas se sinta à vontade. Mas o Zema não conseguiu transferir votos na prefeitura. Não conseguiu. Não conseguiu nem para o seu sucessor de governo. Então, não sei se está importante. Eu acho que tem uma percepção, às vezes, do membro, do filiado do Novo, de alguns pré-candidatos, que o Zema fez uma boa gestão em Minas Gerais. É um fato isso. E isso acaba permeando a cabeça de muitos eleitores e de muitos filiados do Partido Novo. Mas o Zema não conseguiu decolar. No momento que ele conseguiu andar e fazer o nome descolar, ele foi lá e deu um tiro no pé. Foi. Então, agora insistir nessa candidatura, meu Deus, eu acho que ele vai manter querendo. a candidatura. Agora é engraçado, porque alguém falou do Caiado aqui. São dois governadores com índices de aprovação altos. O Zema, salvo me engano, tem 58% e o Caiado tem 88%. Mas sabe o que é interessante em relação ao Caiado? Ele não consegue furar a bolha regional. Não consegue furar a bolha. E o Zema, o Novo, ainda é muito pequeno, é inexpressivo em nível nacional, mas é um aliado importante na direita.